E vamos direto aos Estados Unidos agora. Mais um representante do nosso time de jornalistas da PAN é o nosso correspondente, ele, Zuzu. Quem vai falar com ele? Ah, ele aí, ó. Alô, Eliseu Caetano, que diretamente simpatia, de Miami, de Prickle. Que alegria. Prickle. Eliseu, primeiro eu quero parabenizá-lo porque você faz um jornalismo despojado. Eu vejo você brincando no Morning Show, até no Jornal da Manhã, que não tem muito a possibilidade de brincar. Você fica um pouco avulso brincando lá. Não há. Não fica não, a gente gosta. E eu acompanho o Eliseu na rede social. Eliseu é muito competente, já trabalhou em várias emissoras. Na época que ele tinha cabelo. Ele é um bodyboard. Ele também surfa aí na Flórida. Ele era do Backstreet Boys Cover. Isso. É o Westlife. Faz show. Mas brincadeiras à parte, o bicho está pegando também nos Estados Unidos com a variante aí. E você pode trazer essa informação pra gente. Como é que tá essa história da variante nos Estados Unidos? Salve, turma do Pânico! Boa tarde para vocês aí no Brasil, bom dia para quem acompanha a gente daqui dos Estados Unidos. Não tem como começar essa notícia de maneira séria, né? Obrigado, Zuzu, pelas palavras aí. Você também, meu querido Emílio. Sempre uma honra e uma alegria, né? Tá aqui no Pânico, na Jovem Pan. Agora, vamos trazer essa notícia que, cara, tá deixando meio Estados Unidos, acho que mais da metade dos Estados Unidos de cabelo em pé, viu? Tudo por conta da variante Omicron aí da Covid-19, né? Todo mundo preocupado, fronteiras sendo fechadas novamente em boa parte do mundo. Aqui nos Estados Unidos, a Casa Branca já decidiu, né, que as fronteiras do país, a partir de agora, estão fechadas para os países do sul da África. Foi uma decisão tomada ontem pela administração do Joe Biden, mas o que está realmente preocupando ainda é a variante Delta. Por incrível que pareça, os Estados Unidos ainda não superaram a variante Delta. Muitos estados ainda registram taxas muito altas de infectados, hospitalizados. Vou dar exemplo aqui: Minnesota, Michigan, Wisconsin estão aí mandando reports diários, né, mandando dados diários para as secretarias de saúde de superlotação nos hospitais ainda por causa da variante Delta. Lá em Minnesota, por exemplo, já tem 9 hospitais que não têm vagas, não têm leitos em UTI. E aí, a questão que fica e que paira no ar é o seguinte: e agora com a chegada da variante Omicron, será que o país teria a condição de lidar com aquela situação que a gente viu no início do ano passado novamente, tendas espalhadas, os estádios sendo transformados novamente em hospitais de campanha, né? Essa é uma preocupação. Apesar de ser uma grande preocupação, o presidente Joe Biden também já disse, já no finalzinho da noite de ontem, durante uma coletiva de imprensa dada lá na Casa Branca, de que não pretende fazer um novo lockdown nos Estados Unidos, simplesmente porque o país não teria condição financeira mesmo de sobreviver a um novo período tão difícil como aquele que a gente passou no mês passado. Enquanto isso, 59% do país já está vacinado. Não chegamos naquela tão chamada e tão falada também aí no Brasil, né? Imunidade de rebanho. Então temos 59% apenas dos moradores dos Estados Unidos vacinados. Eu não vou dizer americanos, porque, né, tem gente de outras nacionalidades aqui, mas apenas 1 em cada 5 morador dos Estados Unidos tomou a segunda dose ou a dose de reforço. Ou seja, está todo mundo ainda com a primeira dose, o que pode se tornar um grande problema daqui a alguns meses, principalmente se a Omicron chegar aqui, o que, de acordo com o próprio presidente Joe Biden, apesar das fronteiras estarem fechadas para voos diretos lá da África do Sul, é uma realidade, vai acontecer. Ele diz que é uma questão de quando. O super epidemiologista, né, o Anthony Fauci, ele que lidera aí a força-tarefa de combate à Covid-19 aqui nos Estados Unidos, lá da Casa Branca, ele disse o seguinte, que é bom todo mundo correr para se vacinar, quem tomou a segunda dose, tomar a dose de reforço, né, a terceira, quem não tomou ainda a segunda dose, fazer o favor de tomar a segunda dose e usar máscara, apesar dos pedidos de não usarem máscara. Agora, Emílio, tem uma discussão que eu acho que vai ser muito bacana aí para a gente levantar, que é a seguinte: a administração Biden tomou 2 reveses agora essa semana, viu? Eu falei aqui no Pânico há um tempo atrás que o governador da Flórida, o Ron DeSantis, ele derrubou aquela lei federal que obriga as pessoas a usarem máscaras, né, nas ruas. Então, manteve apenas o uso obrigatório de máscaras em ambientes considerados federais. Então, prédios, né, de hospitais federais, prédios públicos, aeroportos, portos e tal. Mas outros 10 estados seguiram aí esse caminho
trilhado anteriormente pela Flórida, e já são 11 os estados norte-americanos que conseguiram derrubar na justiça a obrigatoriedade do uso de máscara. E aí se encontra a questão, porque daí a gente vê o governo pedindo para usar máscara, enquanto os estados falam, não usa quem quer, quem quiser ficar em casa de lockdown fica, quem não quiser não fica, e a discussão está formada aqui nos Estados Unidos. Existe um racha, literalmente, no país, não apenas político, né, entre ali os democratas e os republicanos, mas também com relação à população, que fica meio perdidona sem saber o que fazer nesse momento. Usa máscara? Não usa máscara. Aonde que usa máscara? Aonde que eu não posso usar máscara? Amanhã, por exemplo, eu vou viajar, vou para Las Vegas. No aeroporto eu tenho que usar máscara. Nós chegando lá, não preciso usar. E aí fica essa confusão de põe máscara, tira máscara, põe a máscara, tira a máscara. E com relação à vacina, muita gente por aqui não se vacinou e, pelo visto, porque não quer se vacinar. Não é uma questão nem de falta dos imunizantes não, viu? É isso aí, aqui também. Exato. Aqui também, Eliseu. A turma não sabe o que fazer. Agora é dia 11 aqui em São Paulo? Parece que não vai ser mais, né? Parece que não. Vai adiar um pouquinho. Parece que vai adiar um pouquinho aqui também, que São Paulo, né, ia liberar máscara em lugar aberto e tal, mas agora parece que vão segurar um pouquinho. Sim. Mas aí essa dúvida no Brasil é culpa do Bolsonaro, né, Emílio? É lógico, pô. Culpa minha sempre. O Bolsonaro também, não sei qual é a posição. A posição aqui é máscara, né? Eu acho que o protocolo aqui é máscara, álcool gel, é aquele de sempre, né? E evitar aglomeração. Mas parece que vem o carnaval aí. Sim, mas estão... coisa que mais aglomera, acho que é Sim, carnaval. no Brasil também. inteiro parece que está sendo E cancelado. aqui também tá essa briga, viu, Eliseu? Sim. Uma turma quer carnaval, outra turma não quer. Tá a mesma coisa. Política entrou, a gente fica perdido. Aqui o brasileiro já tá na farra, viu? Tá rolando vários carnavais fora de época, principalmente nos estados que tem colônia brasileira, Emílio, como Massachusetts, Nova York, New Jersey, e aqui no sul da Flórida também já tá rolando carnaval fora de época, adoidado, as festas lotadas. Inclusive hoje começa aqui em Miami a Art Basel, né, que é a semana de arte mais tradicional aqui de Miami. Vamos falar sobre Bitcoin, Kryptons e tal, e aí até o nosso querido Sami pode falar melhor sobre a importância da Art Basel no cenário norte-americano. E gente do mundo inteiro tá aqui e lotada de brasileiro tá a cidade para conhecer Miami, passear em Miami, claro, participar dessa semana tão importante por aqui, viu? Deixa eu perguntar uma coisa pra você, que brasileiro gosta muito de ir pra aí, vai ter férias agora, Sim. tal. Pro brasileiro tá Turismo. Normal, né? O turismo brasileiro normal, não precisa mais aqueles 14 dias de aquela quarentena. É só pra África, só pra países da África que os voos estão cancelados. É isso, né? Exatamente, Emílio, somente para países do sul da África, viu? Para brasileiros, normal. Você só tem que vir vacinado, trazendo comprovante de vacinação, obviamente. E para quem não se vacinou, no caso de menores aí de 15 anos, né, a criança ou o adolescente tem que levar o PCR, que é aquele teste que comprova que, né, não está infectado com o vírus da Covid-19. Apenas isso. Boa, Eliseu. Ô Eliseu, como é que tá a questão da recuperação financeira? Porque os Estados Unidos, acho que pela primeira vez em muito tempo, fechou no negativo, né? Como é que tá a questão do emprego, o mercado aí tá se recuperando? Rapaz, tá bem difícil. Estava acompanhando aí durante o break, né, o intervalo comercial, até uma participante da plateia falando dos preços, né? E eu comungo da opinião dela. Eu cheguei há quase 10 anos aqui nos Estados Unidos e eu nunca vi preços tão altos para tudo, viu? E essa é uma maneira encontrada pelo mercado de literalmente sobreviver. Então eu vou dar um exemplo, eu falei há pouco da viagem que eu vou fazer para Las Vegas, vou fazer uma fezinha por lá. Era muito comum os hotéis de Las Vegas não cobrarem pelo estacionamento dos carros, porque, né, a pessoa tava ali, ia lá no cassino, jogava, pool party e tal, e ficava despreocupada com relação ao estacionamento, né, não precisava pagar. Hoje tem que pagar estacionamento na maioria dos hotéis lá de Las Vegas, pelo menos nos maiores e ali que ficam melhores localizados, ali na Strip, naquela rua principal. E isso acontece por todo o país, aumentou o preço de tudo que você pode imaginar, de gasolina, a alimento, o preço da água. É claro que a gente não pode comparar
né, com os valores que estão sendo praticados aí no Brasil. Mas perto daquilo que era comumente aceitável pelos americanos, subiu e subiu muito. Talvez por isso esse silêncio falado aí há pouco por essa nossa telespectadora que participa da plateia. E eu também comungo dessa opinião. Rola um certo silêncio com relação à aprovação ou não da administração Biden por conta dos americanos que o elegeram. Então, tá meio que aquela, vamos ver o que vai acontecer, Tem a possibilidade dessa liberação do pacote de 3 trilhões de dólares, né? Que se rolar essa grana vai injetar aí na economia. Imagina, são 3 trilhões de dólares para áreas importantes do país, como construção civil. Então vai liberar aí dinheiro para reforma de avenidas importantes, construção de estradas, portos, aeroportos novos, reformas de toda a infraestrutura do país de uma maneira geral. Hospitais também vão receber aporte financeiro considerável e aquela questão da imigração, né? Que pode liberar aí a legalização de quase 6 ou 7 milhões de imigrantes que estão aqui nos Estados Unidos ainda indocumentados, ou seja, ainda vivendo de maneira ilegal, como a gente chama vulgarmente, ou irregular, como os Estados Unidos prefere tratar. E isso também faria com que muito dinheiro fosse injetado de volta através dos impostos que esses 7 milhões de pessoas aí teriam que pagar. Boa, Eliseu. É isso aí. O Eliseu tem um breaking news que a gente não abordou aqui. Do quê? Da escola. Teve um tiroteio na escola da em escola. Michigan. Isso. É isso? Você pode trazer as informações, querido? Cara, Zuckerberg, mais um ataque a uma escola aconteceu aqui nos Estados Unidos, infelizmente, né? Algo que deveria não ser comum, a escola que deveria ser um lugar seguro, né? Imagina, nossos filhos, nossos irmãos estão lá e agora aconteceu isso numa escola comunitária da cidade de Oxford, no estado de Michigan. 3 jovens morreram, um menino de 16 anos, 2 meninas de 15 foram assassinados, os 3, melhor dizendo, dentro da própria sala de aula por um colega de classe que ainda atirou em um professor que está em estado gravíssimo, internado, hospitalizado em um hospital da região, e feriu mais 8 pessoas, ou seja, 3 mortos, 8 feridos e entre esses feridos, um professor, que seria o professor da classe que esse aluno estudava, que está internado em estado grave. A polícia está investigando o caso, não se sabe o que motivou o ataque. O nome desse aluno também não foi divulgado pelas autoridades aqui. O que a gente tem de informação é que era um menino de 15 anos de idade que estudava nessa escola e que entrou armado em sala de aula, atirou contra esses 3 colegas, tirando a vida deles, atirou contra o professor e ainda abriu fogo contra outras pessoas na escola. Por uma questão de segurança, toda a área ali no entorno da Oxford School foi fechada. A polícia ainda está trabalhando nesse cenário do crime para tentar entender o que foi que motivou esse ataque, mas uma informação de última hora que chegou há cerca de 2 minutos atrás, enquanto eu olhava aqui no telefone, é que a polícia acabou de confirmar de que a arma foi comprada pelo pai do rapaz há 2 dias atrás. Portanto, foi um armamento comprado recentemente e a polícia agora tenta também entender se o pai teria ou não ligação com essa situação que aconteceu nessa escola comunitária da cidade de Oxford, que fica aqui no estado de Michigan, nos Estados Unidos. 3 mortos, 8 feridos, um estado grave. A gente tem, inclusive, identificação dos mortos. Um era um jogador de futebol de apenas 16 anos. Segundo relatos, um menino super talentoso. Ele era considerado o destaque do time de futebol da escola, o Tatimir, de 16 anos. As outras 2 meninas que faleceram é a Hannah St. Juliana, de 14 anos, e a Madison Baldwin, de 15 anos, né? Ou seja, quase todo mundo ali com a mesma faixa etária e que, infelizmente, perderam as suas vidas em mais esse triste ataque que aconteceu em uma escola pública aqui nos Estados Unidos, né? E aí a gente volta àquela discussão que é o que está acontecendo agora, Emílio, em tudo quanto é canal de TV aqui, desde que essa situação veio à tona. E aí, armas liberadas ou não? É uma questão de segurança ou é uma questão perigosa? E os Estados Unidos voltam, então, a debater essa questão do armamento aqui no país. Interminável essa discussão também. Ô Eliseu, obrigado, viu? Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos, trouxe lá de Miami as informações pra gente lá da América. Obrigado, Eliseu. Bom jogo lá pra você. Bom jogo lá pra você lá em Las Vegas.
E vai ver o show do Gordão lá. Janeiro estamos lá. Isso, tá bom. É isso aí.